Fala assombrados, eu sou o Matheus, blogassombrado.com.br e nesse especial vou contar pra vocês a história do boneco Robert, que serviu de inspiração para o Chuck, de brinquedo assassino. Solta a vinheta, Ana. Assombrados, em homenagem aos dias das crianças, eu vou contar aqui a história do boneco Robert. Muita gente me pediu ao longo desses meses aí, desse ano, pra eu fala do Robert. A matéria tá feita, acho que desde janeiro tá pronta aqui. Aí eu, com o dia das crianças, resolvi liberar. Eu falei, por que você não fala do Robert? Eu falei, é verdade, então vamos lá. Vamos conhecer então a história desse boneco que fica em Key West, lá na Flórida, que atormentou aí os outros donos, e hoje está no museu e serviu de inspiração até para o boneco Chuck, de brinquedo assassino. Vamos começar do início. Assombrados, Key West é uma ilha bem ao sul dos Estados Unidos, acho que é a mais ao sul dos Estados Unidos, bem, tá a 90 milhas do Caribe. E é uma cidade que é mundialmente conhecida por ser o lar do boneco Robert, que aí todo o pessoal que acessa a internet sabe a história do Annabelle, do Robert, de outros tantos bonecos que existem aí por esse mundão. Tudo começa em 1898, ou seja, mais de 100 anos atrás, né? Com uma casa construída pelo senhor e a senhora Thomas Otto. Eles tinham muito dinheiro, só que eram pessoas ruins, sabe? Tratavam muito mal seus empregados. Bobos, né? Mas naquela época era assim. Era escravidão, diferenciação de cor, racismo era terrível, principalmente nos Estados Unidos ali, né? E então uma empregada, ela falou, já sei o que eu vou fazer. E ela fez um boneco de mais ou menos 1 metro de altura, então o boneco Robert é grande, assombrados. E presenteou o casal Thomas Otto para dar pro seu filho, o Robert Eugene Otto, ou Robert Gene Otto. Só que esse boneco não era um boneco qualquer. Eles dizem que tinha uma maldição voodoo dentro dele. A funcionária lá, a empregada dos patrões ruins, fez esse boneco e colocou uma maldição voodoo. E quando desse pro filho, ia atormentar o filho, Robert. Robert, na hora que ganhou o boneco, já falou, nossa, que boneco lindo! E abraçou o boneco, ficou com ele pra cima e pra baixo. E deu o nome do boneco de Robert, o seu primeiro nome. E pediu pra todo mundo chamar ele, aí, a partir daquele momento, de Eugene. Ele era o Eugene e o Robert era o boneco. E ele brincou muito com esse boneco. Relatos dizem que os pais ouviam ele conversando com o boneco e respondendo numa voz diferente, tipo uma ventriloquia. Ele perguntava, ô Robert, você está com fome hoje? Aí o Robert respondia numa outra voz, sim, eu estou. Sabe essas coisas de criança? Mas começou a acontecer alguns fenômenos inexplicáveis na casa. Vamos conhecê-los. Muitas coisas estranhas começaram a ocorrer aí na mansão do senhor e da senhora Otto. E o Eugene sempre falava pros pais dele, foi o Robert. E o Robert, ele tem uma roupinha de marinheiro, né, como vocês já viram nas fotos aí. Mas os pais não acreditavam na criança. E ele sempre falava, tudo o que acontecia era o Robert. Mas os pais não acreditavam. Quando ia tinha festa na casa, ia famílias de fora assim, eles sempre ouviam passos, coisas estranhas acontecendo. E o Eugene sempre dizia que era o Robert. Dentre as travessuras feitas pelo Robert, algumas se destacam, como aparecer copos e talheres jogados pela sala de jantar, empregados da mansão eram trancados em cômodos durante sua ronda noturna, roupas apareciam rasgadas, camas dos quartos dos hóspedes movidas de lugar, assim como os lençóis, as coxas, tudo fora de lugar, e outros brinquedos do Eugene totalmente destruídos. Parece que o Robert tinha ciúme dos brinquedos e os destruía. Rasgava todos os brinquedos assim, picotava, jogava pros lados. Até que um dia a tia do Eugene resolveu visitar a mansão e ela ficou aterrorizada com o boneco. Ela viu o que estava acontecendo na casa e falou, joguem esse boneco lá pro sótão. E foi o que foi feito. O boneco foi jogado lá para o sótão e ficou lá esquecido durante anos e anos. Robert ganhou um quarto só para ele. Então, depois de muitos anos, o senhor e a senhora Otto faleceram, deixando a mansão para o Eugene. Eugene, então, foi inspecionar o sótão e encontrou o Robert lá. Nessa época, o Eugene já era casado com uma bela moça chamada Anne. E, a partir do momento que o Eugene pegou o Robert de novo em suas mãos, Anne diz que mudou a personalidade dele. Anne, então, resolveu levar o boneco de novo para o sótão. Só que o Eugene falou, não, você não vai levar o Robert para o sótão. Ele merece um quarto só para ele. E contratou então empreiteiros para fazer lá no terceiro andar da casa
um quartinho de frente para uma janela para o Robert, e com móveis pequenininhos para ele ficar ali observando pela janela. Ah, assombrados, foi o que aconteceu em Key West, porque os alunos das escolas que passavam pela janela ali, pelo quarteirão, na frente da casa ali, e olhavam para a janela, viam o boneco Robert. E as crianças diziam que o boneco se movia, que o boneco fazia gestos, que o boneco saía da cadeira e ia para outro cômodo. As crianças ficavam aterrorizadas, elas não queriam passar mais na frente daquela casa. E o bafafá foi tanto assombrados que o Eugene falou: quer saber então, vou levar você, Robert, de novo pro sótão, vai. Pra acabar com tudo que tá acontecendo nessa casa, que eu não aguento mais nego falando na minha orelha que essa casa é assombrada. Ele levou o Robert lá, e qual foi a surpresa dele quando ele desceu? O Robert não estava sentadinho em sua cadeira novamente. Ele falou: opa! Mas levou o Robert de novo pro sótão. Quando ele desceu, onde estava o Robert assombrado? Na cadeirinha novamente. O Eugene então ficou bastante apavorado, né? Eugene então tornou-se cada vez mais obsessivo e começou a judiar da sua esposa, a Anne, inclusive trancando-a num armário durante vários dias logo abaixo do sótão onde ficava o Robert em sua cadeira. Foram épocas difíceis aquelas. Até que Eugene faleceu no ano de 1974. Anne então não teve dúvida, falou: eu vou vazar dessa casa assombrada. E foi para a casa da sua família em Boston, colocando a casa lá em Key West para alugar. Só que tinha uma peculiaridade, assombrados. No contrato de locação havia uma linha que dizia o seguinte: Robert deveria sempre permanecer como o único ocupante do quarto do sótão, ou o contrato seria anulado. E essa cláusula foi mantida até a sua morte. Ela morreu apenas 2 anos depois, em 1976. Uma nova família é atormentada. Então uma nova família mudou-se para a mansão e pensou: nossa, agora vamos viver tempos felizes, né? Essa casa grande, maravilhosa, aqui em Key West, que tem esse tempo de Caribe, sol, praias, tudo. Mero engano, a filha do casal começou a ser atormentada pelo Robert. Ela era torturada pelo boneco, sofreu muito e continua reafirmando depois de várias décadas que foi o inferno que eles passaram naquela casa lá, que ela sofreu muito com aquele boneco lá e não quer nem ver ele na frente dela. Depois de tanto falar então, essa nova família pegou o Robert e o trancou dentro de um baú de madeira e ele ficou lá por muito tempo. Robert ganhou um novo lar, o Museu Martello. Depois de muito tempo, redescobriram o Robert nessa caixa e falaram o seguinte: Robert, você não vai poder ficar aqui. E o levaram para um museu da cidade de Key West, o Museu Martello, onde ele é a grande atração. O museu em si, assombrados, ele é tipo um negócio de parede, de tijolinho à vista, com arcos internos assim, e já tem a fama de ser um assombrado. Ainda você coloca ali o Robert, é um chamariz para todo mundo. Tanto é que na frente do museu tem uma foto do Robert, é escrito para tu quanto é lado. Lá eles têm orgulho de dizer que tem uma assombração lá, entendeu? Aqui no Brasil ia ser botado fogo, né? Que nem eu li nas opiniões das fontes que eu consultei. Põe fogo, põe fogo, põe fogo. Lá eles guardam e fazem dinheiro, eles são espertos lá, né? E nesse museu, além do Robert, tem várias coisas da história da cidade de Key West, que nem tem o maquinário da indústria de cigarro que existia ali. É um museu bem interessante. Se você for em Key West, vá no Museu Martello lá e conheça o Robert e as outras coisas. Os funcionários do museu dizem que o Robert, ele chama a atenção deles e o ambiente fica pesado. Inclusive eles dizem que às vezes vê a impressão da mãozinha dele no vidro. Por quê? Porque Robert está preso dentro de um domo de vidro. Isso mesmo, assombrado. Pegaram o Robert com a sua roupinha de marinheirinho, o seu ursinho na mão, sentaram numa cadeirinha e colocaram ele dentro de um domo de vidro para ele não poder sair pelo museu e fazer suas travessuras. Se você quer ir visitar o museu, a época recomendada é em outubro. Por que outubro? Porque nesse mês o Robert ele sai desse museu e vai para um outro lugar, alguns quarteirões abaixo, onde fica em seu antigo local, na frente de uma janela. Então eles dizem que o Robert fica mais feliz. E levam inclusive pacotes de bala de menta assim, e deixam perto dele. E eles juram que no outro dia tá faltando bala no local. Quem chupou então foi o Robert. Uma curiosidade também relatada por muita gente que visita o museu é que quando vai tirar foto do Robert, as câmeras falham.
elas reiniciam. E você deve pedir permissão para ele para tirar uma foto, senão você pode ser atormentado. Existem relatos de pessoas que simplesmente tiraram foto lá e depois passaram a ser assombrados. Então eles mandam cartas para o Robert lá no museu. Existem várias cartinhas perto dele e atrás de uma parede, assim, tem várias cartas contando a lenda. E pessoas pedindo perdão pro Robert por não ter pedido permissão para tirar a foto, para acabar com a assombração que foi junto com eles depois que eles tiraram a fotografia. Olha que interessante. Robert parece que está até hoje ativo, então. Eu vou deixar na descrição o link para a postagem que eu fiz. E lá, eu vou deixar aqui na descrição, o link para uma matéria feita lá pelo estado americano da Flórida, lá um canal de lá, que entrevista funcionários do Museu Martello ali. E eles contam diversas histórias de coisas que acontecem ali e eles culpam o Robert por isso. Inspiração para Brinquedo Assassino. Brinquedo Assassino foi um filme que foi lançado em 1988, eu tinha 8 anos na época, e foi um sucesso. A sinopse é mais ou menos assim. Bandidos estavam assaltando uma loja de brinquedo quando a polícia chega e vai matar todos eles. O último, ele tem conhecimentos voodoo. Então ele pega um boneco, faz uma prece voodoo e, tipo, como a alma dele vai parar dentro desse boneco. O boneco, então, é vendido para uma família e é dado para uma criança. A criança, então, começa a relatar para os pais que o boneco é vivo, que ele faz as mais terríveis coisas. E os pais, é lógico, que não ligam. E depois assassinatos começam a acontecer. Você viu aí a semelhança? O boneco Robert foi presente de uma empregada que eles dizem que fez voodoo. No filme o cara fez voodoo para a alma e para o boneco. Dá o boneco uma criança, que nem foi dado pro Eugene. E ele fala para a família, o boneco é vivo, ele que faz as coisas. A família não acredita e coisas mais estranhas acontecem aí no local. E essa história foi realmente o Chuck, é o nome do boneco, né, do Brinquedo Assassino, que todo mundo conhece. A história aí desse filme foi baseada, um pouquinho pelo menos, na história do boneco Robert. O filme fez tanto sucesso, é assombrado, que sai o Brinquedo Assassino 2, 3, a noiva do Chuck, vai sair um Chuck aí para ano que vem, se não me engano, eu devo ter falado num cine assombrado aí, é bastante interessante. Assombrados, eu tô no cenário diferente, tá vendo? Porque depois que eu gravei o vídeo eu vi que eu esqueci de falar que o Robert ganhou um filme só dele. O filme chama Robert e vai contar a história de um casal que tem uma governanta muito sinistra. E essa governanta então é demitida, né? Só que antes de ser demitida ela dá um presente pro filho deles, o Eugene, um boneco. E esse boneco passa a ser assim um amigão do Eugene. Só que aí o Eugene vê que ele é um boneco vivo que faz as coisas e os pais não acreditam até que mortes terríveis começam a acontecer. É um filme de baixo orçamento, não tem previsão de lançamento ainda nem nos Estados Unidos nem aqui no Brasil. O trailer foi lançado no dia 31 de agosto de 2015, eu vou deixar aqui pra você ver na descrição. E parece ser um filme bem meia boca. Eu tô nesse cenário aqui do Notícias porque pra eu levar todo o equipamento lá pro fundo pra gravação, essa partezinha dá muito trabalho. Vamos voltar então ao cenário antigo? Então é isso aí. Espero que tenham gostado de conhecer a história do Robert. Quem não conhece, recomendo você também conhecer a história da Annabelle, a namoradinha dele. Tô brincando. A Annabelle foi a Ana que contou essa história. Está aqui, link na descrição. Gostou? Deixa uma curtida e deixa aí seu comentário. Feliz Dia das Crianças. Até mais, assombrados. Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.